Agora eu quero te falar com mais detalhes o que é o impulsionamento político. Ora, ele potencializa o alcance da sua mensagem política, né? A mensagem política do pretenso candidato, de forma a atingir as pessoas com alta possibilidade de se conectar com o conteúdo da mensagem. Isso porque, veja bem, não é porque você vai passar a pagar para a plataforma, certo? E alcançar aí um grande número de pessoas, digamos que você pague aí uma determinada imagem, um determinado vídeo para alcançar pessoas e essa imagem ou vídeo lhe renda aí muitos seguidores, muitas visualizações. Isso não significa que você vai ter tudo isso de eleitor, tá bom? Ele vai apenas escalar a sua mensagem política, de forma que a sua mensagem política, o conteúdo dela tem que ser estratégico, tá bom? Tem que ser feito de uma forma estratégica para criar conexão, relacionamento com esse possível eleitor, tá bom? Para que você passe aí a trabalhar na conscientização dele, nessa fase de pré-campanha, para assim efetivamente, quando der o dia 16 de agosto, que é quando começa a campanha eleitoral efetivamente dita, para aí sim você ir lá pedir o voto dele, pedir a confiança dele e trabalhar de forma mais incisiva as suas propostas políticas, tudo bem? Porque lembra bem que nessa fase de pré-campanha não nos é permitido pedir voto, certo? Então, todas essas regras básicas de não pedir voto, através, seja de forma direta ou indireta, está também proibido aqui nos impulsionamento político. Então, tome muito cuidado. Você vai ver mais adiante nessa mesma aula aqui que eu vou falar com mais detalhes do que pode e que não pode fazer. Mas desde já eu lhe adianto, você tem que trabalhar a conscientização desse seu possível eleitor através do impulsionamento político com uma mensagem estratégica, tudo bem? De forma que o que cria conexão com as pessoas? É o impulsionamento? Não, é a mensagem, como eu enfatizei anteriormente. Então, onde entra o impulsionamento político nisso? Como eu já salientei, ele vai potencializar o alcance da sua mensagem, certo? Da assertividade das pessoas. Uma vez que lá no gerenciador de anúncios do Facebook, você tem a possibilidade de escolher o perfil, certo, das pessoas para quais você quer direcionar o seu conteúdo, de forma que isso vai lhe dar uma maior assertividade. Imagine só você tem aí no seu bairro, certo, e no seu distrito, no seu bairro, enfim, o desejo da construção de uma UPA, certo? Isso muitas das vezes é um desejo comum dos moradores daquela localidade, né? A construção de uma UPA ou de uma quadra poliesportiva, certo? E você deseja aí alcançar, né, os eleitores dessa região. Então, o gerenciador de anúncio vai te possibilitar isso, certo? Alcançar as pessoas dessa área geográfica específica e mais, digamos aí, de repente um exemplo, né, dessa área, queira aí a construção de um CRAS, né, de um Centro de Referência de Assistência Social. Nós temos aí que uma das atividades do CRAS é assistência aos idosos. Então, digamos que na sua área, na sua localidade, não tem aí um centro de referência para idosos, certo? De forma que seria interessante, né, e desde já aí uma pauta política importante, a ampliação desse sistema, certo? Aí através de parcerias do executivo com o municipal, enfim, isso é uma outra história, né, que envolve mais aí relação entre os poderes. Mas nós temos que seria uma pauta interessante para você, vereador, explorar. Então, digamos que você aí queira, né, tenha como uma proposta semelhante a essa, não só levando em consideração a localidade, mas também a faixa etária das pessoas. Então, através do gerenciador de anúncio, você vai ter a possibilidade de anunciar, né, digamos aí, para essas pessoas dessa localidade e também para as pessoas que estão lá há mais dos 60 anos, acima dos 50 anos. Então, veja só a assertividade e o poder que tem essa ferramenta. Não é à toa que o TSE vem disciplinando alguns aspectos já faz algum tempo, porque ele reconhece a influência que as redes sociais possuem na vida dos usuários, certo? Uma pesquisa de 2019 do Data Senado, ela informa o seguinte, que mais de 40% dos eleitores da última eleição de 2020, né, consideraram aí que escolher o seu eleitor, né, decidir o seu voto através, né, digamos aí, de posicionamentos do seu candidato nas redes sociais. Então, fica o alerta aqui para você, investir nas redes sociais é muito importante nessa eleição de 2024 e nas outras daqui para diante. Então, beleza. Uma vez entendido isso, nós temos que o impulsionamento político vai potencializar o alcance dessa sua mensagem, né, levando em consideração esses pontos de segmentação, que vai você fazer escalar a sua forma de distribuição de conteúdo político nessa fase de pré-campanha de forma eficiente nas redes sociais. Tudo bem? Então vamos seguir o nosso quadro aqui. Aqui eu tinha feito mais uma observação que eu já lhe falei, que o impulsionamento político não faz milagre, né? De nada adianta impulsionar se sua mensagem política não for uma mensagem que crie conexão com as pessoas, com seus possíveis eleitores. Então, veja a importância disso. Agora nós vamos fazer aqui, ó,